Bom, pessoal, vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Vamos lá. Nicolas, coloca seu microfone desligado. Bom, hoje é a aula 4, tá? Aula 4... Só um minutinho. Alguém me chamando aqui. Aula 4, pedi para vocês realizarem um resumo simples, né, dos módulos 24, 25, 26 e 27 e me enviar esse resumo em Word. Quando eu coloquei aqui resumo simples, era só para dar uma leitura no módulo, né, e fazer um resuminho. Tá? Uma página, uma folha, pessoal, desses módulos, né, não tinha nenhum segredo aí. Assistir ao vídeo que eu pedi para vocês, que está lá na plataforma aí, e responder as questões aí desses dois módulos aí, tá? Porém, somente alguns alunos, né, me enviaram tanto as páginas da apostila feitas como o resumo. Os demais não me enviaram, tá? A gente já conversou isso semana passada, semana retrasada, e eu preciso avaliar vocês de alguma forma com as atividades. Tem alunos que não estão entregando nenhuma, tá? Ô, professor. Oi. Ó, desde o dia 18 eu já tava tudo pronto, meu, já. Então, eu não entreguei por causa de uma questão aqui, ó. Que tá, era a página 241. Ok, mas e o resumo? Cadê o resumo que era separado? Eu já fiz também o resumo também. Eu já fiz tudo. E por que não enviou, meu querido? Eu preciso que vocês me enviem. Se vocês não me enviarem, eu não consigo dar uma nota. Quando vocês forem fazer as atividades, óbvio que vai ter uma questão ou outra que vocês não vão conseguir responder, porque são várias questões dentro de um contexto. E aí a gente ainda está longe, né? Para vocês conseguirem entender tudo. Então é normal vocês deixarem uma questão em branco. Não tem problema, mas vocês precisam me enviar as que vocês responderam, entendeu? Nesse caso, fora as atividades, eu pedi somente um resuminho. E o resumo, muitos nem enviaram o resumo, né? Se eu entrar aqui para ver quem enviou, ó, pouquíssimos me enviaram os resumos e as páginas. Os demais estão todos pendentes, mais da metade da sala. Então, preciso que vocês se organizem, pessoal, senão não vai ter como avaliar vocês. Eu estou avisando faz dias, toda semana eu aviso. Toda vez que eu entro aqui para ver se tem alguma atividade pronta, mas a maioria faz, a outra metade não faz, aí fica complicado. Preciso que vocês tenham uma organização aí e responsabilidade para me enviar as coisas. Senão não tem como avaliar vocês. Tá? Se vocês observarem aqui no meu controle, tem alunos que não me entregaram nada até agora. Né? Aí fica um pouco complicado. Tá bom? Bom, a aula de hoje vai ser sobre o processo de industrialização na Europa, que vocês, eu espero, né, pessoal, fica complicado porque eu consigo entender o quê? Né? Não o caso aí do Almeida, mas o caso da Boa Parte. Desliga seu microfone, Lucas. Tá, obrigado. Vocês que não entregaram, eu entendo que vocês, se não entregaram a maioria, tirando o caso aí do Lucas, né? Quem não entregou as atividades, quem nunca está entregando, né? Quem não consegue entregar é porque não está fazendo. Se não está fazendo, não está lendo os textos na apostila, não está vendo as videoaulas, né? Que eu coloco aqui para ajudar vocês nos estudos. Aí, quando chega na aula ao vivo, como agora, aí eu explico de uma forma mais resumida, porque a ideia é que vocês já tenham visto, pelo menos um pouco antes da aula, né? Vai ficar perdido quem não viu. Essa videoaula aqui, por exemplo, ela fala sobre a industrialização na Europa, de 4 minutinhos essa aula, né? Quem não assistiu a aula não vai conseguir entender, né? Quem não assistiu essa videoaula não vai conseguir entender, talvez, o que eu venha falar agora, né? Quem não leu as apostilas, né? A apostila, quem não fez o resumo também vai ficar um pouco perdido. Quem não fez os exercícios, né? Então, assim, dá uma aula para metade da sala que fez e vai conseguir ter um entendimento melhor, né? E vai ter aquela metade que não vai conseguir, talvez, entender nada. Por isso que é importante vocês fazerem as tarefas, tá? Quando a gente posta aqui, ó, na sala de aula de vocês, não somente eu, mas todos os professores, né? A gente não posta as atividades aqui para ficar de enfeite, vocês precisam fazer, tá? Ainda mais nessa situação que a gente está. A gente não sabe quando vai voltar direito, não tem uma data definida. Então, para o estudo não ficar parado e o conhecimento de vocês também, vocês precisam fazer um esforço aí.
Bom, quem assistiu essa videoaula, tá? E leu as páginas das apostilas, da apostila dos dois módulos, né? Que a gente coloca aqui módulo 24 e 25, que separa, né? E 26 e 27, vai entender o que eu estou falando. Quando a gente fala do processo de industrialização da Europa, a gente está falando lá desde o início, né? Da Revolução Industrial. A Revolução Industrial aconteceu aonde? Qual foi o país pioneiro aí da Revolução Industrial? Foi na Ah, Europa. foi o, Europa, foi o, a Inglaterra, não A foi? Inglaterra. Antes de você falar, alguém tinha falado aí, Murilo. A Inglaterra foi o país pioneiro aí, né? Então, a Inglaterra foi a mãe da indústria, né? Ela que iniciou esse processo industrial, que da Europa, que da Inglaterra foi se espalhando pela Europa, depois para o Japão, Estados Unidos, enfim. E o mundo foi começando a ser um mundo mais industrializado, ou a gente chama hoje de mundo globalizado, que a gente já teve uma aula lá no início do ano sobre globalização, né? Com base nisso, tá? Aqui está as páginas, né, das atividades que eu solicitei para vocês. Deixa eu só verificar aqui certinho, tá? Vou mandar essa correção para vocês daqui a pouco lá na sala de aula, tá? E aqui tá os exercícios, né? Que eram para todos terem feito de uma certa forma, né? Mas a maioria aí não fez, mas tudo bem. Vamos lá. O módulo 24 e 25, que fala sobre esse processo de industrialização aí no continente europeu, eu tenho a primeira questão que diz o seguinte: sobre o setor de serviços na Europa, explica a sua importância, os principais serviços que contribuem para a economia desse setor no continente europeu. Lembrando, pessoal, que a gente está falando aí de setores, tá? Existem 3 setores essenciais que nós usamos, que é o primeiro, segundo e o terceiro setor, tá? O primeiro setor seria o quê? O primeiro setor seria a matéria-prima, da onde vem a matéria-prima, né? O segundo setor seria a indústria, aonde vai receber essa matéria-prima e produzir o produto X, né? E o terceiro setor seria o serviço que vai vender esse produto já produzido na indústria. Por exemplo, eu tenho o primeiro setor, que é a matéria-prima. Vou pegar o cacau. O cacau é a matéria-prima que vai ser levado para a indústria, que vai transformar esse cacau em chocolate, numa barra de chocolate, numa caixa de bombom, enfim, e que da indústria vai ser encaminhado para o serviço, que é o terceiro setor, onde vai ser vendida essa caixa de bombom. Estou dando um exemplo aí do cacau, mas pode ser qualquer outra coisa de serviço, tá? Um convênio médico, uma escola particular, como vocês estão, tá? Um atendimento de uma operadora de celular, enfim, isso aí são serviços, né? Aonde chega até o consumidor, tá? Nessa questão, ele está pedindo para a gente falar um pouquinho sobre os serviços da Europa e a importância deles aí no continente, né? Eu coloquei aqui bem resumido para vocês, assim, que o setor de serviços é o setor da economia que apresenta a maior contribuição para a composição do PIB, Produto Interno Bruto, dos países europeus. Então, como a Europa é um pequeno continente, ele não tem uma grande produção agrícola, né? Um agronegócio forte, né? Mas os serviços, que é utilizado tanto no continente europeu, como eles também exportam, né, para outros continentes, outros países, né? Faz esse continente ser o mais rico aí na questão do setor de serviços, ok? Muitas coisas que utilizamos aqui no Brasil vêm da Europa, tá? Principalmente na Inglaterra, Quase, Alemanha. professor, também quase da metade a Europa que exporta, não é? Sim, sim. Ela tanto aqui o terceiro setor, como ela produz muita referência, né? Até porque foi aonde surgiu aí o processo de industrialização. Então, óbvio que a questão do serviço vai ser bem forte lá. Tem países da Europa que 80% da sua produção econômica, né, do seu PIB, vem do setor de serviços, né? Principalmente o turismo, né? O turismo é muito forte na Europa. Mas não é só isso, é questões de veículos, né? Automobilístico, alimentícios, enfim, vários tipos de indústrias aí que é uma referência não só no continente europeu, mas no mundo, tá? Se alguém colocou algo... Oi? Professor, eu posso falar a primeira, para minha primeira? Pode, rapidinho. Ó, para melhorar a economia do continente europeu e os principais que melhoram sua matéria-prima e os produtos manufaturados. Tá bom. Acrescenta aí que o PIB é forte por isso. Coloca aí uma observação sobre o PIB. Bom,
A2, tá? Quais foram os 2 ciclos industriais identificados no Reino Unido? Lembrando que o Reino Unido, tá, é a formação da Inglaterra, da Escócia e países de Gales e Irlanda do Norte, tá? Quando eu falo Reino Unido, eu estou falando de 4 países, que é praticamente um aí, tá? Mas a Inglaterra é o principal deles. Então, falar de Reino Unido, também estou falando da Inglaterra, tá? Então, quais foram os 2 ciclos industriais identificados no Reino Unido e como eles podem ser distinguidos, tá? Bom, o primeiro foi durante o século XVIII, né, que foi o início da Revolução Industrial, meados do século XVIII, né, considerado um processo de industrialização clássico e foi marcado pelas indústrias têxtil, tecido e siderúrgicas, né, o metal, o aço. O segundo ocorreu com a indústria, né, ou com a indústria eletroeletrônica, alimentícia e petroquímica. Então, temos 2 divisões aí, né? 2 ciclos industriais. O primeiro foi focado no tecido e no manuseio do aço, do ferro, né? Como manusear esse tipo de minério, de matéria-prima, para ser utilizado aqui na Terra pelo homem, né? E o segundo momento aí desse ciclo industrial no Reino Unido foi quando a indústria foi focada mais para o eletroeletrônico, indústrias de alimentos, questões do petróleo e outros tipos de química, também envolvendo a Até farmácia. hoje, professor, até hoje também tem uma parte da Europa que não polui tanto, né? Porque eles têm a indústria... Qual é o mesmo nome da indústria? Sustentável? Indústria limpa, não é? É, uma indústria sustentável, no caso do meio ambiente, sim. Tá? Professor, Oi? eu vi num vídeo que as indústrias, a Europa põe no país indústria limpa e manda o Brasil, os outros países, indústrias que poluem. Isso é verdade? Não, não entendi. Fala de novo, Renan. Eu vi no vídeo que a Europa, ela deixa no país dela indústrias limpas e põe nos outros países indústrias poluentes. Não, isso é verdade. Né? Na verdade, é que depende muito, né? É que a Europa, não só a Europa, como qualquer outro país, né? A ideia é que a gente vive num país globalizado. Quando eu falo país não, mundo globalizado. Quando a gente fala mundo globalizado, a gente fala de um mundo capitalista. E o capitalismo, ele só quer lucrar o tempo todo. E para lucrar, numa grande demanda, eu preciso produzir. E às vezes essa produção não vai respeitar tanto o meio ambiente, né? Ainda mais na era atual. A era atual parece que o homem não está tão preocupado com isso, né? Muitos estão, mas não tem uma preocupação tão grande como deveria, né? Cuidar do nosso planeta em questões ambientais para as próximas gerações, né? Para os seus filhos, seus netos, nossos bisnetos, enfim, né? Essa ideia que você está falando, Renan, da Europa focar mais a energia ali, focar mais a poluição em outros países, em outros continentes do que no seu, isso é muito complexo falar, né? Tem vários vídeos aí. Pode ser que tenha uma empresa alemã, aqui no Brasil, um exemplo, que pode estar poluindo, né? De uma certa forma, a atmosfera da nossa região, e a mesma indústria na Alemanha não. Já tem um processo aí sustentável, que não polui a atmosfera da região. Mas quando a gente fala de atmosfera, já é outra parte da geografia que polui de uma certa forma o mundo todo, né? Numa grande demanda, né? Numa grande quantidade, isso vai poluir totalmente, né? É a mesma coisa da China. A China e os Estados Unidos são os países que mais soltam, né? O CO2, né? Na atmosfera. Mas falar que não tem indústrias chinesas no Brasil, que não tem indústrias americanas no Brasil ou no mundo, é meio complexo. Então, isso aí depende muito, né? A ideia é que a Europa, os países europeus, por serem os pioneiros aí desse processo industrial desde o século XVIII, eles têm vários programas para poder diminuir essa emissão de CO2 na atmosfera. Mas não quer dizer que eles também não emitem nada, né? Ok? Então, é muito complexo. Depende muito aí do país, da indústria, como funciona. O foco é lucrar. E acabam, às vezes, esquecendo um pouco aí do meio ambiente. Oi. Professor, só para mim tirar uma dúvida, a Alemanha, ela tem indústrias na própria Alemanha, tipo, como de carro, não é? Tem. Na Alemanha? Não só de carro, como outros ela é muito serviços. É forte. Indústrias também de naval, indústria de aviões, né? É muito forte. Não é só o básico.
né? Tanto que o polo industrial mais forte ali é na região da Alemanha mesmo. A Alemanha hoje, tanto que a Alemanha é um dos países mais ricos, né, da Europa e do mundo, né? É uma grande referência. Bom, a 3 aqui é uma questão, né, que fala sobre o rio Reno, né, os rios Reno e o rio Ruhr, né, na região noroeste da Alemanha. Há uma das maiores concentrações industriais do mundo, em cidades como Colônia, Dortmund e Essen, né, com destaque para indústrias siderúrgicas, mecânicas e químicas ali na região da Alemanha, como eu acabei de falar, né? Aí a pergunta é, os principais fatores que explica essa importância concentra indústrias ou tem a concentração importante industrial, que é a letra E. As enormes jazidas de carvão mineral que ali existem e a facilidade de escoamento da produção através da hidrovia, né, através dos rios, no caso o Reno, até o porto de Rotterdam, dos Países Baixos. Países Baixos é a Holanda, tá? Além da mão de obra numerosa e do grande mercado consumidor. Como o rio Reno pega... Oi? O que é jazidas? Jazidas é um lugar com foco muito grande de algum tipo de minério. Jazidas de ouro, jazidas de diamante. É como se fosse depósitos, né? Mas é uma coisa natural. Por isso que a gente chama de jazidas. Por exemplo, você vai entrar numa jazida de ouro. Quer dizer o quê? Você está numa região que tem muito ouro e você vai ter minas, vai cavar, criar minas ali para poder extrair aquele ouro. A mesma coisa é o carvão, a mesma coisa é o petróleo, jazidas de petróleo, né? São regiões que têm um tipo de minério muito concentrado ali. Tá bom? Sim. Tá? A resposta correta é a letra E, tá, pessoal, da 3. Vou mandar para vocês esse arquivo, igual eu faço em todas as aulas, tá? Esse aqui é o arquivo da aula 4. A 4, pessoal, eu tenho a questão letra A e letra B, que as respostas estão baseadas aí no gráfico, né? A exportação de carros alemães por país. Essa aí é uma tabela aí de 2016, tá? Observe o gráfico sobre a exportação da indústria automobilística alemã e responda. Quais são os principais países os quais esses produtos manufaturados foram exportados? Os principais. Eu coloquei aqui 3 principais, né? Que esses carros alemães foram exportados. Bom, a Alemanha produz uma demanda muito grande de carros e essa demanda de carros é exportada, uma boa parte, para os Estados Unidos, para a China e para o Reino Unido, tá? Aí eu acrescentei aqui. Oi. Eu coloquei a França também. Pode tirar a França? Não, pode deixar. Eu coloquei os 3 primeiros. Para não colocar todos que estão aqui, eu coloquei somente 3, né? Porque eu coloquei os principais. Eu peguei os principais aqui em tamanho, quantidade, né? Foram os 3 países que lideraram os destinos dos carros produzidos na Alemanha. Se você colocou a França aí também, então coloca aí. Foram os 4 países que lideraram o destino dos carros produzidos na Alemanha, tá? Mas quem colocou os 2 primeiros também tá ok, que são os maiores aqui, né? Estados Unidos e o Reino Unido, tá? Que tem o maior consumo aí nessa produção. Quando eu falo carros, não estou falando somente de carros de passeio, né? Todo tipo de carros alemães, caminhões, ônibus, né? Tratores, né? Que vem com a marca alemã, tá? Que esses países compram, principalmente os Estados Unidos, que compram uma demanda muito grande para o transporte de mercadorias em rodovias, né? Nos Estados Unidos, né? De ônibus, caminhões, enfim. A B. Essa A é bem objetiva, até era só para colocar os países, aqui eu completei ali. B. Quais são os possíveis motivos que explicam as porcentagens de exportação desse tipo de produto para os países do continente europeu? Bom, eu coloquei assim para vocês. Além da proximidade da Alemanha a outros países europeus, a participação da União Europeia é um fator que facilita a inserção de seus produtos industriais no mercado regional, tá? Então, a proximidade da Alemanha com os outros países da Europa faz, de uma certa forma, facilitar essa compra e essa venda de produtos industriais ali naquela região, né? Quando a gente fala de mercado regional. Tá? Professor, então eu colocaria assim, mais resumido, que a União Europeia é um fator que facilita a inserção de seus produtos industriais no mercado regional? Exatamente. É como se fosse o Brasil, por exemplo. Vocês lembram dos blocos econômicos? Lembra, Murilo, que a gente estudou os blocos econômicos? Tá. Sim, o Brasil faz parte do Mercosul. Então, o Brasil produz um produto X que, de uma certa forma, que vai beneficiar o seu bloco econômico.
Porque blocos econômicos é regional. Normalmente os blocos, não necessariamente, mas boa parte dos blocos econômicos é de uma certa forma regional. O Mercosul pega ali o Brasil, a Argentina que está aqui do lado, o Uruguai, o Paraguai, a Colômbia, o Chile, são países próximos um do outro que de uma certa forma essa inserção aí de produtos industriais beneficia o mercado regional, tá? Tá. É a mesma coisa ali na Europa, né? A União Europeia é um bloco econômico, então de uma certa forma um país acaba beneficiando. Eles vão, vai ser mais fácil para eles. Isso. Aí você lembra um pouquinho da aula de blocos econômicos que dá para entender bastante essa questão. Tá? Eu coloquei assim com as minhas palavras, mas assim vocês colocaram com as palavras de vocês, né? Porque vocês tiveram que observar aí o gráfico. Então é basicamente isso, tá? Não tem segredo aí. A 5 diz o seguinte: sobre as diferenças existentes entre as regiões econômicas italianas, responda. Agora vamos um pouquinho para a Itália, focar a Itália, que também é um grande país europeu industrial. Tá? Como é caracterizado o processo industrial da chamada Primeira Itália? Aí tem que ver um pouquinho a questão da história. Quando a gente fala aí da região da Primeira Itália, a gente está falando da região norte do país, que era uma região mais industrializada do que o restante do país. Tá? Teve seu desenvolvimento industrial logo após, faltou só um acento ali, tá? A unificação do país. Eu não sei se vocês já tiveram a unificação italiana e a unificação alemã em história. Sim, não, já tivemos. A da Alemanha, tenho certeza que tem. Bom, a da Alemanha a gente teve, só que eu não sei se a gente teve da Itália. Se teve da Alemanha, teve da Itália, tá? Porque a Itália vem primeiro que a Alemanha, na ordem, né, cronológica da história. Sim. A unificação alemã, se você falou que teve, né, é um pouco parecida, né, que antes da Alemanha ser Alemanha, levar o nome Alemanha, a Itália levar o nome de Itália, elas passaram aí por um processo de unificação, tiveram que se unificar porque eram vários reinos. Se eu não me engano, a Itália eram 3 reinos, né, e esses 3 reinos se unificaram para surgir a Itália. E um desses reinos era o norte. Então, o norte da Itália era uma região mais industrializada, onde o norte deu o início, foi as pessoas, né, a população do norte que começou o início de unificação, porque a ideia era o seguinte: unificar o norte com o centro, a região central da Itália, que é hoje, era uma região mais religiosa por causa da Igreja Católica, né? Por causa Professor, do Vaticano. O Vaticano é no meio da Itália? Era no meio, mas o Vaticano ainda não era reconhecido como um Estado. Não, foi reconhecido, né? Acho que em 29. Naquele tratado de Latrão. Tratado de Latrão. Isso. E o Sul, né, era uma mão de obra barata, então a ideia era unificar. Então o Norte estava com essa ideia e conseguiu. Então a região norte do país, né, teve seu desenvolvimento industrial logo após a unificação da Itália, no caso aí do país, tá? Essa aí foi meu resumo que eu coloquei para vocês. A B diz o seguinte: quais as características... Oi. Eu coloquei assim: caracteriza-se por 3 uma região muito desenvolvida no norte e no noroeste geográfico. Fala de novo. Caracteriza-se por ter uma região muito desenvolvida no norte e no noroeste geográfico. Perfeito. Tá ok. O norte mais desenvolvido e acabou unificando os demais. Uhum. Perfeito. A B. Quais as características econômicas da região central e nordeste do país, chamadas de Terceira Itália? Bom, a Primeira Itália, que está na questão da letra A, é a região norte. Então, as outras regiões a gente chama de Terceira Itália, né? Teve desenvolvimento industrial mais recente, marcada pela presença de pequenas e médias indústrias de setor de calçados e vestimentas de alto padrão. Então, quando a gente fala essa Terceira Itália, eu estou falando mais do centro para o sul, tá? Centro-sul da Itália, né? Essa região aí que a gente chama de Terceira Itália, onde ela foi, de uma certa forma, industrializada mais recentemente, tá? Porque o norte já era mais industrializado e ele acabou levando essa indústria, com o passar dos anos aí, para o resto do país, tá? E hoje a Itália é uma grande referência. Oi. Esse ficou legal. A B. Eu coloquei desenvolvimento industrial recente por meio de aglomeração de pequenas firmas. Perfeito. Não sei se vocês estão acompanhando aí os jornais tudo, né? A questão do Covid-19, enfim. Mas a cidade de Milão foi uma cidade bem afetada, né? Com o coronavírus. E Milão é uma cidade bem industrializada. E se vocês pegarem o mapa geográfico, Milão está bem localizado ao norte,
tá? No norte do país. Então, tem a ver com essa questão histórica. Oi, Renan. Eu estava vendo nos jornais que o que prejudicou muito Milão, a Itália em si, foi que eles não fecharam os aeroportos para turismo. Mas não só de lá. Na Europa, na verdade, é que eles não tinham noção ainda da doença, né? A gravidade da doença, né? Como era. E não tomaram medidas, né? Porque nunca assim, já aconteceu isso no mundo. Espera só um pouquinho, Lucas. Já aconteceu isso no mundo, décadas atrás, enfim, mas não com a proporção de hoje. É que com a tecnologia de hoje, século XXI, ano de 2020, acho que ninguém esperava isso acontecer, né? De como aconteceu. Então, o pessoal estava bem mais tranquilo, né? Tanto que ontem no jornal eu consegui acompanhar uma notícia e até o especialista disse que o mundo não vai ser igual. Não vamos viver mais igual como vivíamos 2, 3 meses atrás, né? Dessa vez a gente vai ter que ter um cuidado melhor assim que a gente sair da pandemia, né? Porque isso pode se repetir. Pode se repetir daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, e a gente precisa estar preparado para isso, né? Oi, Lucas. Oi, professor. Dizem que já estão fazendo vacina do Covid. Não, sim, estão testando, sim. Mas enquanto não Alemanha, testa, né? principalmente, é uma dessas. A Alemanha e Reino Unido, Reino Unido, Estados Unidos e China, não é? Esses países aí mais desenvolvidos, né? O Brasil também está com alguns testes, né? Não testes em pessoas, está aí com algumas pesquisas aí, né? Mas não tem nada concreto ainda. Uma vacina, pessoal, assim, demora de 1 ano a 2 anos para ficar pronta. Não vai ficar de um dia para o outro, tá? Porque precisa fazer testes. E esses testes precisam de dias, precisa de meses para ver se funciona ou não. Então, não é da noite para o dia. Por isso que a gente precisa ter o máximo de cuidado possível ainda, porque é um vírus que a gente sabe pouco dele. A gente não tem uma noção ainda de como ele funciona realmente, né? O primeiro momento ele ataca mais pessoas da faixa etária aí de 60 anos para cima, né? Os idosos. Mas está tendo casos aí de pessoas de 30, né? Não sei se vocês chegaram a ver o caso lá do médico de 32 anos, que não tinha doença nenhuma, acabou sendo infectado e morreu, né? Quem acompanha as notícias aí sabe o que eu estou falando. Oi, quem me chamou? Renan? Eu vi no repórter ontem que um moço de 27 a 29 anos também morreu com Covid-19. Quantos anos? 27 ou 29. Jovens estão morrendo, jovens. Crianças ainda ninguém está falando, né? Ainda não tem nenhuma notícia assim para crianças, né? Enfim, crianças pequenas mesmo, abaixo de 12 anos, aí, enfim. Mas as outras idades, então, o vírus não vê idade, né? Se a pessoa tiver uma imunidade muito baixa, ela pega. Pessoal, só para completar, espera só um pouquinho. Só para completar aí tudo que a gente está falando, enfim, sobre o Covid-19, coronavírus, processo de industrialização aí da Europa, trazendo isso para os dias atuais, de uma certa forma, isso atrapalha bastante na economia, não só do continente europeu, mas de todo mundo, né? Mas óbvio que o continente europeu, de uma certa forma, diretamente foi o mais afetado, porque foi aonde explodiu, né? Onde teve o boom aí, né? A explosão aí da pandemia, né? Mas, de uma certa forma, estamos falando de um continente muito rico que vai talvez conseguir sair dessa crise financeira que eles acabaram entrando, né? De uma certa forma, mais tranquilo, né? Eles têm aí um projeto de economia um pouco diferente da nossa. Então, eles conseguem, de uma certa forma, junto com a União Europeia, que é o bloco econômico deles, né? Conseguir sair dessa aí por causa da pandemia. A questão 6, eu tenho um texto aí que espero que todos tenham lido, né? Para a gente poder entender um pouco. Não vou ler ele para não tomar muito tempo. Coloca o microfone aí desligado, gente. Está dando interferência aqui. Esse texto aí diz o seguinte, né? Faz a seguinte pergunta, né? Sobre a cooperação econômica da França, Alemanha e Reino Unido para a formação da empresa de aeronaves Airbus, né? Que o Airbus é um tipo de avião. Indique como suas bases industriais e econômicas podem ter contribuído para o estabelecimento dessa empresa internacional. Para quem não sabe, essas aeronaves Airbus, né, tem no mundo todo, o Brasil tem, né? Aeronaves é um tipo, tá, gente? Airbus é um tipo de aeronave que segue um padrão aí internacional. E essas empresas aí, de uma certa forma, são das indústrias europeias, França, Alemanha e Reino Unido, né?
A pergunta é como elas contribuíram aí para o estabelecimento internacional. Eu coloquei assim, que esses países apresentavam um parque industrial de base propício, né, para o estabelecimento da indústria de aeronaves, com a presença das indústrias siderúrgicas, né, que é o metal, o aço, o ferro, automobilística e naval. Desliga o microfone aí, pessoal. Espera aí que eu vou desligar aí, senão vocês... na interferência. Qual é a pergunta? Esses países aí, por que eles foram os países pioneiros, né, que deram início aí a essa formação de empresas dessas aeronaves aí de Airbus, né? Porque eles tinham todas as condições. Um grande parque industrial focado aí na questões de aeronaves, né? Não é qualquer país que tem isso. O Brasil não é focado na construção de aeronaves, né? Não somos, né, nesse tipo de área. Nossa fonte de renda maior é na questão agrícola, né? Principalmente na exportação aí de produtos como soja, café, milho, petróleo, né, outros derivados. Mas o parque industrial desses 3 países lá na Europa foi fundamental para que eles fossem os pioneiros, né, eles tivessem aí condições para a produção, né, e o estabelecimento desse tipo de indústria. Basicamente é isso, tá? Alguém fez essa? Quer falar só? Que não seja os mesmos? Bianca, você fez? Eu Gabriel, fiz, professor. quer falar sua resposta rapidinho? Eu falei, eu botei reforçar a cooperação no campo da tecnologia aeronáutica e promover processo econômico e tecnológico. Perfeito. Você falou com outras palavras, mas que dá o mesmo sentido. Parabéns. Bom, pessoal, aí eu tenho aqui o módulo 26 e 27, que a gente tem aí como tema as bases e fragilidades dos países meridionais do continente europeu. A gente está estudando tudo sobre o continente europeu, tá? Essa a questão de número 1 e a 2 era basicamente uma pesquisa, né? Estava aí na apostila também, mas era uma pesquisa simples para vocês conseguirem entender, né? Por exemplo, o que são os PIGs, né? E por que este acrônimo, né, foi criado? PIGs é uma cifra, né? Um acrônimo, que é a mesma coisa. Criado pela imprensa, tá? Do Reino Unido para fazer referência aos países mais afetados pela crise na Europa, tá? Então, teve uma crise na Europa, que vocês podem ter visto aí na apostila, na hora dos estudos, né? E essa crise afetou quais países, principalmente? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Por isso que a sigla dos PIGs, né, é a primeira letra de cada um desses países, tá? A 2 pedia para dividir em grupos, mas nós não estávamos na sala, né? Estamos tendo aulas presenciais, então vocês tinham que ter feito individual, né? Então vocês poderiam ter feito o quê? Escolher um desses países individualmente e fazer um levantamento sobre a crise, né, da zona aí do euro de 2011 de cada país que vocês escolherem. Por exemplo, a Bianca pegou Portugal, o Murilo pegou a Grécia, o Felipe pegou a Irlanda, o Gabriel pegou a Espanha. Vocês iam focar um país, somente um país aí para responder a 2, tá? Bianca, você que eu tô vendo, Professor, você fez eu pensei que era, eu não entendi, mas agora eu entendi o que era para Então, fazer. alguém fez? Eu pensei que não era Eu para não fazer fiz um também porque eu não tinha entendido. Ah, então Eu tá. não tinha entendido. Então essa aí fica aí para vocês terminarem. Para eu terminar de falar, pessoal. Depois que é que manda foto? Não, depois vocês mandam. Mas essa que vocês não entenderem, então, vocês deixam para fazer depois, que ela é bem pessoal mesmo. Qual a ideia? Vocês escolherem um país, tá? E fazer uma pesquisa sobre a crise desse país, né, na zona aí do euro que é a moeda aí da União Europeia, em 2011. Então coloca lá, crise de Portugal 2011, crise da Grécia, crise da Espanha, né? Escreve somente sobre esse país, não escreve de todos, porque nem vai caber aí nas linhas. Só Escolhe um escreve país, a crise. Qual foi a crise de 2011 deles? de um país, que cada um sofreu, né? Que cada um teve aí uma consequência, né? Diferente. Tudo focou a crise, mas cada um teve uma consequência. A pior de todas elas foi a Grécia e Portugal. Portugal e Grécia foram os piores países aí que sofreram com essa crise. Tá bom? Que também eles também... Caraca, eu esqueci. Vai cair depois, mais pra frente. O quê? Que a Grécia ficou devendo alguns empréstimos. Exatamente. Você fez a lição de casa. Muito bem. Tá? Que a Grécia ficou aí, de uma certa forma, devendo muito dinheiro para a União Europeia. Espera só um pouquinho. Vou abrir aqui que deu falha. Compartilhou a tela?
Tá. Que a Grécia acabou entrando numa crise forte aí, né, por causa de grandes empréstimos que ela teve aí da União Europeia, por causa se eu não me engano, das Olimpíadas de 2006, né, 2006, 2004, Olimpíadas aí dos Jogos de Atenas, tá? Bom, vou pegar aqui, antes para eu não me esquecer, vou